Durante muito tempo, fomos ensinados que a mudança é lenta, dolorosa e quase impossível de alcançar. Ouviram-nos repetir que precisamos de anos de esforço, disciplina rígida e até sofrimento para alterar quem somos. Mas e se eu te dissesse que essa crença é apenas um programa mental que nos aprisiona? A verdade é que a transformação pode ser muito mais rápida e acessível do que nos contaram. Eu descobri que em apenas 7 dias é possível reescrever a sua identidade. Sim, 7 dias. Não é sobre mudar o mundo lá fora primeiro, mas sim sobre mudar a forma como você se enxerga, como sente, como pensa e como se comporta agora. Quando você altera a sua identidade, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar em torno dessa nova versão de você. Essa descoberta não veio de uma teoria distante, mas da aplicação prática de um princípio poderoso que já foi comprovado pela ciência: o corpo não distingue o real do intensamente imaginado. Se você imagina, sente e vive dentro de uma cena com intensidade emocional, o seu corpo responde como se aquilo já fosse verdade. E aqui está a chave: não se trata de esperar para ser, mas de decidir ser agora. Não se trata de conquistar algo distante, mas de assumir no presente a identidade que vai atrair o futuro que você deseja. O futuro, na verdade, já existe, ele está apenas esperando que você se alinhe com ele. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como aplicar esse método de forma prática em apenas 7 dias. Vou te conduzir passo a passo nesse processo, e você vai sentir a mudança não apenas na mente, mas no corpo e até mesmo no campo de energia que te cerca. Então, fica comigo até o final, porque essa pode ser a semana mais transformadora da sua vida. E a cada tópico que você ouvir, vai perceber que a mudança não está no futuro, ela começa agora, no exato momento em que você decide assumir quem realmente é. Você já deve ter ouvido falar no placebo dentro da medicina, quando um paciente toma uma pílula de açúcar acreditando que é um remédio real, e mesmo assim o corpo começa a se curar. Isso acontece porque a mente ativa processos químicos verdadeiros a partir de uma crença. O cérebro libera substâncias, os hormônios reagem, e o corpo se comporta como se tivesse recebido tratamento. Esse fenômeno é tão poderoso que em muitos estudos clínicos, os resultados do placebo chegam a ser quase tão fortes quanto os da medicação real. O corpo responde à crença com mudanças físicas reais. Isso nos mostra algo extraordinário: o poder da mente de gerar realidade a partir de convicções internas. Mas o que eu quero te mostrar vai além: o placebo consciente. Diferente do placebo tradicional, onde a pessoa não sabe que está fingindo, aqui você usa a mente de forma intencional. Você sabe que está escolhendo assumir uma identidade, mas ao sustentar isso com emoção, o corpo acredita. E quando o corpo acredita, a mudança acontece. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro não se importa se algo é real ou imaginado, ele apenas reage à repetição e à intensidade. Se você repete uma experiência imaginada com emoção, novas conexões neurais começam a se formar, criando uma nova memória e uma nova identidade. Quer ver um exemplo prático? Imagine agora que você morde um limão fresco, bem azedo. Sinta a acidez, a explosão do suco na sua boca, quase ardendo na língua. Apenas de imaginar, você já começa a salivar. O corpo reage ao que a mente cria, mesmo sem o limão estar presente. Isso é o placebo consciente, usar deliberadamente essa capacidade natural da mente para gerar mudanças internas que o corpo e o universo reconhecem como verdade. E a boa notícia é que você pode aplicar isso para qualquer área da vida: saúde, prosperidade, relacionamentos, principalmente, identidade. Algumas pessoas pensam: mas se eu estou fingindo, não é falso? A resposta é não. Fingir, nesse caso, não é teatro. É um ensaio neurológico. Assim como um atleta visualiza mentalmente sua corrida antes de entrar em campo, você pode treinar o cérebro e o corpo para se acostumarem com uma nova versão de si mesmo. Quando você finge, o corpo começa a aceitar aquele estado como familiar. Imagine alguém que decide assumir a identidade de uma pessoa confiante. No início, pode parecer estranho sorrir mais, falar com firmeza, andar de cabeça erguida. Mas, com o tempo, o corpo vai se acostumando,
e esse fingimento deixa de ser artificial e se torna a nova normalidade. O processo é simples: pensamento gera emoção. Emoção gera química. A química altera o corpo. E o corpo começa a criar uma nova identidade. Se você sustenta essa sequência repetidas vezes, aquilo que começou como fingimento se transforma em realidade. E aqui está a chave da identidade: você não precisa esperar ter para ser. Precisa ser para que venha. Essa é a grande inversão que muda tudo. O erro é acreditar que precisamos primeiro conquistar para só depois nos sentir. Mas, na verdade, é sentindo primeiro que atraímos a conquista. Esse é o poder do fingir consciente: treinar sua mente e corpo para viver no estado desejado antes que as circunstâncias externas confirmem. Quando você sustenta isso, inevitavelmente a realidade física se reorganiza para corresponder à sua nova frequência. E é exatamente esse princípio que vamos aplicar no protocolo dos 7 dias. Nos próximos tópicos, você vai entender como colocar isso em prática de forma simples, passo a passo, até que o fingir deixe de ser teatro e se torne sua nova identidade. A maioria das pessoas acredita que identidade é algo fixo, como se fosse uma essência imutável. Mas a ciência mostra que identidade é, na verdade, um conjunto de memórias, hábitos e padrões repetidos. Você é, em grande parte, o resultado daquilo que repete diariamente. Cada vez que você age, pensa ou sente de uma determinada maneira, você reforça um circuito neural. Se você repete insegurança, medo ou limitação, esses caminhos ficam cada vez mais fortes, criando a identidade do eu limitado. Não é que você seja assim por natureza, é apenas a repetição que sustenta esse estado. Por outro lado, quando você começa a mudar comportamentos, pensamentos e emoções, o cérebro cria novas rotas. No início, são frágeis, como trilhas de terra ainda pouco usadas. Mas quanto mais você percorre, mais sólidas se tornam. Até que aquela nova versão de você se torna automática, familiar e natural. O corpo, no entanto, resiste no começo. Isso porque ele é viciado na química do velho eu. Ele quer a zona de conforto, o que é familiar. Então, ao assumir uma nova identidade, você sente uma espécie de desconforto, como se estivesse atuando. Mas esse desconforto é apenas o sinal de que você está saindo do velho padrão. Pense em alguém que decide assumir a identidade de uma pessoa próspera. Antes do dinheiro aparecer, essa pessoa já começa a se portar de forma diferente, a tomar decisões mais seguras, a se vestir e se expressar de outra forma. Esse como se fosse é o gatilho para que o cérebro e o corpo aceitem a prosperidade como nova normalidade. Identidade, portanto, não é destino. É construção neural. E se é construção, pode ser desconstruída e reconstruída. Você não é prisioneiro do que sempre foi. Você pode decidir hoje qual versão de si mesmo deseja sustentar. Agora que você entendeu a base, chegou o momento mais esperado, o protocolo de 7 dias para reescrever sua identidade. Cada dia é um degrau, uma experiência prática que, se aplicada com intensidade emocional, pode transformar completamente a forma como você se enxerga. Dia 1. Clareza da nova identidade. Você não pode se tornar algo que não sabe o que é. Então, escreva com clareza quem você quer ser. Descreve em detalhes como essa versão pensa, sente, age e decide. Não escreva desejos vagos. Escreva uma identidade específica. Dia 2. Postura e gestos. Comece a usar o corpo como ferramenta. Pergunte-se: como essa nova identidade anda? Como gesticula? Qual é o tom da sua voz? Assuma essa postura durante o dia, mesmo que pareça estranho no início. O corpo ensina a mente. Dia 3. Visualização com emoção elevada. Dedique alguns minutos a imaginar uma cena concreta onde você já é essa identidade. Veja, sinta e viva dentro dessa cena. Não é sobre pensar, é sobre sentir. Quanto mais emoção, mais real para o corpo. Dia 4. Gratidão antecipada. Agradeça pelo que ainda não aconteceu como se já fosse real. Gratidão é a prova de que você já possui. Essa emoção envia ao corpo a mensagem de que o futuro já chegou.
Dia 5. Ambiente coerente. Ajuste o que está ao seu redor. Use roupas que simbolizem essa identidade. Coloque objetos no ambiente que lembrem esse novo eu. O cérebro responde a sinais visuais. Dia 6. Linguagem interna nova. Observe suas falas internas. Substitua frases de limitação por afirmações que sustentem a nova identidade. Não diga eu vou ser. Diga eu sou. Dia 7. Viver a identidade o dia inteiro. Esse é o momento de sustentar. Não é sobre meditar 15 minutos, é sobre passar o dia inteiro no estado da nova identidade. Comer, andar, falar, decidir, tudo como se você já fosse. Esse é o selo da transformação. Esse protocolo não é teórico. É prático. E se você fizer, em apenas 7 dias vai perceber sinais no corpo, na mente e até no universo confirmando a mudança. Pensar sozinho não muda nada. Você pode repetir uma frase 1000 vezes sem emoção, e nada acontece. A transformação só acontece quando o pensamento é carregado de emoção elevada. É a emoção que dá força, que gera a química, que engana o corpo a acreditar no novo estado. Quando você sente abundância, liberdade, gratidão ou leveza, o corpo libera neurotransmissores e hormônios que alinham seu estado interno com essa emoção. Ou seja, o corpo passa a viver no futuro antes mesmo que ele chegue. Se você deseja prosperidade, mas vive em emoções de escassez, o corpo continua liberando a química da falta. Por isso, não basta querer mentalmente. É preciso sentir agora como você se sentiria se já tivesse conquistado. A ciência já comprovou: o corpo não diferencia uma emoção vivida de uma emoção imaginada com intensidade. Ou seja, se você se sente agora como deseja se sentir no futuro, o corpo começa a liberar a química desse futuro. Um exemplo simples: acordar agradecendo por algo que ainda não aconteceu. Essa prática ensina o corpo a viver no futuro, treinando-o a responder como se o desejo já fosse real. E quanto mais vezes você repete, mais automático o estado se torna. Portanto, emoção não é detalhe. É a chave. É o que transforma o pensamento em química, a química em corpo e o corpo em nova identidade. Quando você sustenta uma nova identidade no corpo, algo extraordinário acontece: o campo ao seu redor começa a se reorganizar. A física quântica já nos mostrou que somos emissores de frequência, e o universo responde à nossa vibração, não às nossas palavras. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você é. Se você se coloca na frequência da escassez, atrai escassez. Se se coloca na frequência da abundância, atrai abundância. Essa é uma lei tão simples quanto a gravidade. E a beleza está nos sinais. Pequenos acontecimentos começam a aparecer, coincidências, encontros inesperados, oportunidades que antes não existiam. Esses sinais não são acaso, são confirmações de que sua vibração mudou. Por exemplo, você começa a assumir a identidade de uma pessoa próspera, e de repente surge uma oportunidade de negócio, alguém te paga uma dívida antiga, ou até mesmo você encontra uma ideia que abre portas. São pistas de que o campo está respondendo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando apliquei esse método. Em apenas 7 dias, sinais começaram a surgir de todos os lados, como se o universo estivesse confirmando: sim, essa é a sua nova identidade, continue sustentando. Esse é o loop que te mantém no jogo. Você finge, sente, sustenta. O campo responde. Você ganha confiança. Sustenta mais. E o universo traz ainda mais confirmações. É uma espiral de criação que começa com um simples ato: decidir ser agora. No início, é natural que tudo pareça estranho. O corpo reclama, a mente critica, e até pessoas ao redor podem dizer: você não é assim. Mas lembre-se, isso é apenas resistência. É o velho eu tentando puxar você de volta para a zona de conforto. O risco da transformação é justamente esse desconforto inicial. Você sente como se estivesse representando um papel. Mas acredite, todo novo hábito começa estranho. É apenas questão de repetição até que se torne natural. Se você sustenta por tempo suficiente,
O novo deixa de ser teatro e se torna verdade. O que parecia artificial se transforma em automático. E, quando menos espera, você já não precisa mais fingir, você é. Esse processo pode assustar, porque quando você muda internamente, a vida lá fora também começa a mudar. Pessoas podem se afastar, situações podem se dissolver, e novas oportunidades podem surgir. Essa reorganização às vezes parece caótica, mas é o universo se ajustando à sua nova vibração. Poucos ousam acreditar, e por isso poucos experimentam. Mas aqueles que realmente aplicam, mesmo diante do desconforto, descobrem algo extraordinário, uma transformação radical, acelerada e irreversível. Esse é o convite e o desafio. Você está disposto a encarar o desconforto inicial para experimentar a beleza da vida reorganizada em apenas 7 dias? Chegamos ao ponto final da nossa jornada, e talvez a lição mais importante seja essa: a mudança não é futura, ela é agora. Não espere pelas circunstâncias, porque elas só mudam quando você muda. O poder está em suas mãos, neste exato momento. Você decide quem é, e o corpo obedece. O universo responde, e a vida se reorganiza. Fingir não é mentir, é treinar o corpo para acreditar, até que se torne impossível não manifestar a nova realidade. Lembre-se da frase âncora: o corpo não distingue o real do intensamente imaginado. Se você viver intensamente a nova identidade por apenas 7 dias, não há como sair do outro lado igual. Agora, a pergunta que eu deixo para você é simples, mas transformadora: quem você vai decidir ser nos próximos 7 dias? Essa resposta pode definir toda a sua vida. Escreva nos comentários qual identidade você escolhe assumir. E mais do que isso, volte daqui a uma semana para contar quais sinais apareceram. Porque eu sei que eles vão aparecer. A sua transformação começa agora. Decida ser. Sustente. Viva como se já fosse. E em apenas 7 dias, você vai perceber que a mudança não era um sonho distante, mas uma realidade ao seu alcance.